Olá, bem-vindo ao Giramundo. Hoje é o nosso podcast e nós vamos falar sobre um tema que impacta milhões de pessoas ao redor do mundo, a obesidade. Muito além de uma questão estética, a obesidade é considerada uma doença crônica, reconhecida pela Organização Mundial da Saúde. Ela está diretamente ligada ao aumento do risco de diabetes tipo 2, hipertensão, doenças cardiovasculares e até alguns tipos de câncer. Para esclarecer o que a ciência tem a nos dizer sobre prevenção e tratamento, nós temos a honra de receber hoje a doutora Maíra Soliani. Ela é médica funcional, especialista em saúde metabólica e autora de um livro que está sendo campeão de vendas, A Ciência do Desconforto. Doutora Maíra nos traz um olhar baseado em evidências sobre como lidar com a obesidade de forma eficaz e personalizada. Afinal, cada um é um. Vamos entender por que medir a circunferência abdominal pode ser um alerta para a saúde, quais as estratégias que realmente funcionam para controlar o peso e como políticas públicas podem ajudar a combater essa epidemia que já é global. Seja muito bem-vinda, doutora Maíra. Obrigada, Lília. É um prazer estar aqui. Obrigada. Vamos já começar, então, perguntando... vamos falar, né? A obesidade ainda é tratada como uma falha individual por muitas pessoas. É gordo quem quer ser gordo, né? Por que é tão importante mudar essa visão e enxergá-la como uma doença, realmente uma doença crônica? É importante entender que existem várias doenças relacionadas a um metabolismo que está quebrado. A obesidade é uma delas. Então, por que a gente vai tratar todas as outras doenças como doenças e justo a obesidade vai considerar uma falha de caráter, né? Quando a gente pensa lá na Bíblia, nos pecados capitais, a gente costuma usar a gula e a preguiça como pecados capitais relacionados à obesidade e isso acaba ficando no inconsciente coletivo de que é uma falha de caráter. E, infelizmente, ultimamente, não só esse problema, que é de longa data que existe, também existe aquele movimento de body positivity, que é o positividade corporal, não sei a tradução, mas, enfim, que é de aceitar a obesidade como uma escolha estética. Meu corpo, minhas escolhas, mas não é bem assim, né? Exatamente. Então, é importante colocar os pingos nos is aqui, antes de mais nada, é que não é uma questão de ponto de vista. Obesidade é uma doença com CID e a gente deve tratar, e quem tem obesidade deve ser cuidado. Por quê? Emagrecer não é só uma questão de escolha. Durante o processo do emagrecimento é preciso supervisão médica, porque a gente também sabe que o risco de reganhar o peso é enorme durante o processo. Então, existe um problema por trás do ganho de peso que precisa ser abordado, né? Algumas pessoas têm doenças metabólicas e elas são gordas por dentro, mas elas são magras por fora. Magro por fora, gordo por dentro, a sigla é do inglês, thin outside, fat inside, mas, de fato, essa classificação é melhor para determinar a saúde, porque muitas vezes a gente fica preocupado só com o obeso, mas existem pessoas que não estão obesas com os mesmos problemas metabólicos que o obeso. Entendi. Então, tudo é uma questão de ponto de vista e obesidade é, sim, uma doença e a gente precisa tratar ela com cuidado e com carinho. E com o devido respeito, né? Exatamente. Que ela merece, né? Em cima, né, desse tratamento, dessa pesquisa e estudo para o tratamento, muito se falava sobre o IMC, né, o Índice de Massa Corporal. E ele sempre foi um dos principais indicadores, né, da obesidade. Mas, hoje em dia, está se levando em conta a medida da cintura? Isso, como um fator mais importante. Abdominal como sendo o fator de maior destaque. O que essa medida revela sobre a nossa saúde? Então, justamente a medida da cintura deve ser um marcador muito melhor e mais valorizado do que o IMC. Eu gosto de falar de um jeito simples que o IMC morreu. Porque, vou dar um exemplo engraçado, mas que é muito fácil de entender. O Arnold Schwarzenegger, na época que ele competia com aquele fisiculturismo, quando ele foi já o maior possível de músculos que a gente consegue lembrar, naquela época, se a gente colocasse o Arnold Schwarzenegger na balança e calculasse o IMC dele, ele ia ser considerado obeso grau 1.
com aquela montanha de músculos. Então, mas com era esse massa exemplo, magra, né? exatamente. O que acontece? O IMC, ele pega um peso lá, o peso da balança, quando a gente sobe na balança do banheiro, a gente está medindo várias coisas juntas: água corporal, massa magra, que inclui músculo e osso, gordura, e a gente não consegue diferenciar o que é gordura, o que é água, o que é músculo, o que é osso. Junta tudo no mesmo lugar e te dá um número. Então, principalmente para as pessoas que estão aí em sobrepeso, a cintura é muito melhor para diagnosticar. Então, a balança é perigosa para A quem balança está é perigosa. tentando Ela é um perder parâmetro peso. ruim. É um parâmetro ruim. Se a gente usa a cintura, o que a gente tem de informação a mais? A gente tem informação de onde está o principal acúmulo de gordura dessa pessoa. E você consegue identificar e Números. quantificar isso? Sim. É através daquelas balanças que são... Não sei como De chama. composição corporal? Então, existe, né? A cintura, para quem está nos assistindo, a solução é bem mais fácil do que parece. É só pegar uma fita métrica de costureira mesmo, passar em volta da cintura. E aí, esse número, a fita não pode estar torcida, tá? Mas é só colocar em volta da cintura, na altura do umbigo, facilita a medida, porque a gente consegue ter um norte de ficar retinho. E aí, esse resultado, tem vários jeitos de olhar, mas para mulheres abaixo de 88 centímetros, para homem abaixo de 102, significa que tem uma cintura corporal adequada. Vou sair correndo. E uma conta interessante de fazer, que eu acho melhor ainda, é pegar essa medida da cintura e dividir pela sua altura em centímetros. Então, vamos supor que você tenha 80 centímetros de cintura com 1,60 m. Aí você faz a conta e consegue ver se você está adequado na relação. A relação cintura sobre altura tem que dar abaixo de meio para indicar saúde metabólica. Abaixo de meio. Abaixo de 0,5 do resultado, tá? Basicamente, se você não tem... só para fazer sentido, a sua cintura tem que ser metade da sua altura. Entendi. Se ela for maior do que metade da sua altura, você está com excesso de acúmulo de gordura na região abdominal. Essa informação é muito mais valiosa do que, vamos supor, um IMC normal. Isso acontece muito com idosos. O que acontece? A tendência dos idosos sedentários, que não praticam atividade física, não puxam ferro, não comem proteína adequadamente, eles começam a perder músculo nas pernas e ganhar gordura na cintura. Faz parte do envelhecimento da pessoa sedentária moderna que come errado. E aí, o que acontece? Soma tudo na balança e divide pela altura. Vai dar um peso normal. Só que essa pessoa ela é gorda na cintura, né? Obesidade visceral e sarcopênica, falta de músculo nas pernas. Essa condição é uma condição de atenção para a saúde. Baixa massa magra associado ao acúmulo de gordura na região abdominal é a pior condição metabólica que a gente pode encontrar. Aumenta risco para doenças cardiovasculares, aumenta risco de mortalidade, de queda, de fragilidade. Então, assim, o IMC é realmente uma medida muito imprecisa. É muito melhor ficar com a cintura do que se basear só no IMC. E aí é óbvio que se você tiver condições, fazer uma medição de composição corporal com essas balanças, ela pode trazer uma informação melhor, mostrando aonde predomina essa gordura. Se o padrão é em volta da barriga, eu gosto de falar do Homer Simpson. Todo mundo sabe como que é o Homer. O Homer Simpson tem esse fenótipo de acúmulo de gordura na região abdominal que aumenta risco cardiovascular. Essa é a gordura perigosa para a saúde. Essa barriga de chope, né, que o pessoal fala em homem, né? Estômago alto. Homem barrigudo fala é chope, cervejinha, mas não é, né? Nossa, tem gente, você falou, homem é quanto? 100? 102. 102. Pelo amor, eu não vou fazer comparações, mas assim, tem muito barrigudo por aí, né? Sim, então, quando a gente olha os supermercados, essa é uma imagem que a gente consegue ver o que tem acontecido, né? É só digitar no Google Copacabana, década de 70. Aí você vê as pessoas na praia. Não predominava esse era fenótipo. todo mundo mais magrinho, mas não chegava... Não era assim, não tinha... Era raro quem tinha tanquinho. Exatamente. Mas era um corpo mais enxuto, né? Sim, e aí quando você olha a comparação, você digita
não precisa digitar, né? Vai no supermercado e olha na hora do rush, assim, as filas. Pode olhar o fenótipo das pessoas, é completamente diferente do que era no passado. O Brasil, comparando aí com o mundo, mais da metade dos brasileiros está com sobrepeso. Sobrepeso e obesos já são mais da metade dos brasileiros. Nossa, Então, isso é muito, uma né? tendência muito grave. Mas a gente vê mesmo na rua, andando no shopping, né? E muita criança obesa também, Sim, né? a taxa de crescimento de obesidade entre as crianças brasileiras é altíssima e ela está no ranking junto com os Estados Unidos e Rússia. Então, é Nossa. gravíssimo esse aumento da taxa de obesidade e a gente tem muito o que fazer para melhorar isso. As estratégias que a gente tem usado não têm funcionado. Ainda assim, ficam repetindo ad eternum daquele velho ditado de comer de 3 em 3 horas, obedecendo à pirâmide alimentar, né? Então, Que também já virou de cabeça para baixo a pirâmide. Né? Sim, essa pirâmide ela não atende a maioria da população mundial que está com o metabolismo quebrado. Então, o metabolismo, quando quebra, algumas coisas começam a acontecer. Esses problemas, um deles é a obesidade. Então, a gente está se preocupando basicamente só com obesidade, mas o problema é que o nosso estilo de vida moderno está quebrando o metabolismo inteiro. Então, a gente começa a ver pessoas magras que têm diabetes tipo 2, as crianças cada vez mais cedo apresentando problemas de adulto, que é triglicérides alto, diabetes tipo 2 em crianças, pressão alta em crianças, coisas que eram raríssimas na década de 80. Mas crianças obesas ou crianças normais? Por isso, Entre tem aspas, crianças né? borderline que têm um acúmulo de gordura na região abdominal, não tem o IMC de obesidade, mas já estão com o metabolismo quebrado. Por isso que se desvencilhar um pouco do peso da balança ajuda muito a procurar saúde. É uma excelente informação, né? Até para quem gosta de ficar controlando o peso, né? Subindo na balança toda semana. É uma maneira, né? É uma maneira mais correta, mais pontual para você se controlar melhor, né? E você atribui isso à alimentação, a fast food, comida, como fala, processada, ou é uma junção, ou são os tempos modernos mesmo, que, sei lá, antigamente também a família tinha um carro, o pai ia trabalhar com carro, o resto se virava. Então, ou ia a pé, ou ia de ônibus, a gente se locomovia mais, né? Fazia mais exercício, andava mais. É uma mistura de tudo? Sim, na minha opinião, é uma mistura, né? O estilo de vida moderno, ele quebra o nosso metabolismo de várias maneiras. Mas se a gente for somar o que, na minha opinião, e na de vários cientistas também, o que mais mudou da década de 70 para cá foi, de fato, a introdução dos ultraprocessados no nosso dia a dia. Então, sim, tem vários outros aspectos da vida moderna que estão piores. Então, a gente dorme menos, todo mundo trabalha até tarde, tem 2 trabalhos, tem fuso horário, tem problema de trânsito, enfim, chega mais tarde em casa, tem dificuldade para dormir, e aí dorme menos tempo, fica vendo Netflix para descansar, sobra menos horas de sono, e no dia seguinte acorda cedo para ir trabalhar e já começa a comer. Então, só de pensar no padrão de sono, a gente dorme menos, e dormir menos aumenta a sua fome no dia seguinte, aumenta o seu apetite e diminui sua saciedade. A gente tem um monte de estudos dosando isso no sangue dos participantes. Então, um dia que você dormiu menos, você acorda naquela síndrome do eu mereço. Ah, dormi pouco, eu mereço isso, eu mereço aquilo, eu mereço aquilo. Então, o sono é um ponto muito importante da vida moderna que piorou muito e a gente dorme muito menos. Não é só isso. Atividade física. Não só exercício físico, né? Porque se a gente for olhar, hoje em dia tem um monte de academia de crossfit e beach tênis. O problema não é só isso, é o movimento em si. A gente tinha que se virar com movimento corporal para várias coisas. A gente andava mais, a gente ia até o banco, a gente andava para pegar as compras, a gente carregava peso, exatamente, criança no colo, né? Lavar roupa incluía mais tanque do que máquina de lavar. Então, assim, a gente tem um conforto absoluto que surgiu com a tecnologia. Hoje, a gente, com um celular, a gente consegue pedir comida, não lava, não seca a louça, não arruma a mesa, não tira a mesa, pega só do plástico, come do plástico deitado, sem... Não gasta, se quiser, não dá para gastar nenhuma caloria o dia inteiro.
Então, a questão da diminuição do movimento por conta da introdução da tecnologia é também outro ponto muito importante. O sedentarismo, de fato, a gente já sabe, né? Quanto mais a gente fica cansado, dorme menos, come mal, trabalha demais, tem menos energia para se exercitar. Então, o sedentarismo também é um ponto importante. A gente diminuiu o movimento, diminuiu a atividade física, dorme menos, e aí tudo isso contribui para um ambiente moderno muito tentador com ultraprocessados. Na década de 70, vamos supor que você pegue uma pessoa e volte no tempo. Na década de 60, por exemplo, vamos viajar para a década de 60. Não existia lanchinho, não existia barrinha de cereal, não existia nada portátil ultraprocessado para você carregar ao longo do dia. Então, comia-se menos. Nem o leite, né? Era leite que entregava o leiteiro, né? O padeiro, o leiteiro entregava na porta, né? O Exatamente. leite. Então, a gente vê que teve uma diferença cultural aí de quantidade e de tipo de alimentos, porque o ultraprocessado ele tenta imitar a comida de verdade. Só que ele tem vários aditivos lá que bagunçam o nosso apetite. Então, o efeito dos ultraprocessados não é só que são alimentos mais calóricos, né? Quando a gente tenta entender por que o mundo está obeso, nessa quebra de metabolismo, a gente muitas vezes fica pensando, poxa, é muita caloria. O problema é esse. Come muita caloria e faz pouco exercício. Só que não é só isso. O tipo de caloria também quebra mais o nosso metabolismo. Por quê? O nosso corpo, ele interpreta a comida e tem uma regulação de saciedade. Então, eu vou te dar um exemplo prático. Eu te dou um salmão com uma salada e uma batata. Você vai comer, até um certo ponto, vai ficar saciada, né? Eu nunca vi ninguém falar, nossa, eu comi carne moída até passar mal. Ninguém fala isso, né? Então, agora, quantas vezes você já ouviu falar de alguém que ultrapassou as calorias que gostaria de ter comido com pizza, com uma caixa de bombom, batata frita, sorvete? Então, o nosso cérebro ele não enxerga o ultraprocessado da mesma maneira que os alimentos que são minimamente processados, que vieram da natureza. Então, esse problema ele é gigante. A gente está estudando, inclusive hoje tem muitos estudos modernos que colocam a cabeça da pessoa numa ressonância magnética funcional enquanto ela pensa nesse tipo de comida. E enquanto ela come também. A gente consegue ver a área do prazer ascendendo muito quando a gente come esses alimentos. Então, a gente sabe que eles estão muito mais ligados ao prazer. O nosso corpo identifica como algo que traz prazer e não como comida. E é por isso que é tão problemático esse consumo desses alimentos que não existiam na natureza e que foram introduzidos no nosso dia a dia como rotina, né? Então, essa questão da alimentação tem muitos pontos a serem explorados, mas com certeza o mais importante dessa mudança de comportamento é realmente o tipo de alimento e a quantidade de aditivos mesmo que foram colocados lá. Fora que eles também... eu não sei se eu vou falar uma coisa correta, você me corrige, né? Alguns aditivos interferem, inclusive, na produção de certos hormônios que vão interferir no funcionamento do metabolismo como um todo, além de existirem alguns que são cancerígenos, né? Sim, então os ultraprocessados, a gente não sabe o efeito deles a longo prazo. Um exemplo simples que agora a gente sabe e não sabia no começo, quando começou a surgir essa associação de que gordura faz mal para a saúde e se acumula nas coronárias e faz mal para o coração, o que houve de movimento lá nos Estados Unidos? É aquele gordura faz mal, cuidado, vamos parar de comer carne e vamos usar a margarina como heart healthy, né? Aí tem aquele coraçãozinho como se fosse saudável e passou-se a consumir os óleos vegetais como uma fonte segura de gordura. Naquela época, a gordura trans era tida como saudável. E, por muito tempo, foi consumida como uma alternativa melhor do que consumir manteiga, banha e a gordura natural encontrada nos alimentos. Naquela época, a gente não sabia. Era uma ideia de que, se gordura faz mal, vamos trocar por óleo vegetal. E quando a gente descobriu que a gordura trans faz mal e aumenta o risco de infarto e AVC, ela foi banida dos alimentos, enfim. Tem muitos alimentos que dão um jeitinho, né? Porque eles diminuem a quantidade de gordura trans na quantidade do rótulo, e aí eles conseguem
burlar essa lei e ainda tem gordura trans no alimento. Então, assim, a gente foi basicamente retirado do mercado, mas hoje a gente sabe que é cancerígeno, que Pelo menos aumenta... a gente tem ciência, né? Sim, mas aí quantas coisas que estão sendo manipuladas pela indústria de alimentos dos ultraprocessados que a gente não sabe o efeito a longo prazo. E a gente está comendo esses alimentos, introduziu na 40% da dieta, hoje em dia, 40% a 60%, dependendo da faixa etária do nível socioeconômico, 40% da dieta de uma criança com ultraprocessados. Qual o efeito disso? É o que a gente está vendo, uma obesidade, esse aumento dessas doenças que, mesmo não tendo obesidade, crianças estão tendo cada dia mais cedo. Então, os impactos são realmente alarmantes. Você acha que se a gente trocar, por exemplo, uma pessoa obesa ou acima do peso por conta desse tipo de alimentação, se ela simplesmente começar a ter uma alimentação saudável e comer só o que descasca, né? Sim. Não aquilo que abre o pacote, isso por si só consegue dar um jeito dela voltar a funcionar direitinho? É uma ótima pergunta e eu tenho respostas com estudos científicos já, bem interessantes. O nome do pesquisador é um endocrinologista de crianças, Dr. Robert Lustig, que eu tive o prazer, inclusive, de conhecê-lo pessoalmente. Os estudos dele são incríveis e ele fez justamente essa pergunta. Ele falou assim, eu vou pegar crianças de 14, acho que de 8 a 16 anos, em maioria 14 anos, vou pegar essas crianças e eu vou trocar da alimentação deles, vou tirar todo o açúcar e vou trocar por carboidrato. Então, não é que ele transformou numa comida natural de verdade. Não, ele pegou norte-americanos que comem mal e ele só tirou o item frutose da lista. Ele tirou tudo que tinha muito açúcar. Então, o exemplo melhor que ele dá, ele falou assim, não é que eu dei salmão com salada para as crianças. Ele pegou o donut que as crianças comiam, que é cheio de açúcar, e trocou por muffin sem açúcar. Ele não fez grandes trocas, não, mas ele tirou o suco, tirou qualquer suco, né, e substituiu por água. E ele fez trocas pequenas de tirar o açúcar da alimentação das crianças. O que essas crianças tinham? Síndrome metabólica. Elas tinham ou sobrepeso, ou gordura no fígado, ou pressão alta, ou os três juntos. E aí, o que ele fez? E eles tinham enzimas do fígado aumentadas já, gravíssimo, né? Super comum, infelizmente. Em 14 dias, a pressão arterial das crianças melhorou, eles emagreceram e perderam gordura no fígado. Nossa. Então, a resposta que eu te dou é baseada em estudos feitos em crianças, não é em ratinho, não é entrevista, frequência de questionário alimentar, é testado em laboratório. Então, a resposta é sim, se a gente mudar a alimentação como primeira estratégia, a gente consegue melhorar a saúde das pessoas em 14 dias. Nossa, é muito pouco tempo e muito visível, muito palpável, né? Sim. Um resultado muito palpável, né? Mas, assim, voltando à questão dos fatores metabólicos, além da alimentação, quais outros fatores metabólicos e hormonais que influenciam no ganho de peso? Comer várias vezes por dia. Não fazer o jejum suficiente. Meu Deus. A gente aprendeu... Você é a favor do jejum intermitente? Sim, eu fui estudar, eu fui para Toronto estudar com um nefrologista que é referência mundial em jejum intermitente, e ele trata pessoas com diabetes tipo 2, com doença renal grave por conta do diabetes tipo 2, pressão alta, gordura no fígado, obesidade, enfim. Esse é o tipo de paciente que ele tratava e por isso que eu quis lá acompanhá-lo, que eu falei, eu preciso ver para crer. E ele tem vários artigos publicados, é bem interessante. Então, eu fui até lá entender como a gente pode usar o jejum com segurança. Então, eu não só acredito que sim, como eu aplico nos meus pacientes. Eu tenho, inclusive, mais de 2.000 alunos que aprendem a incluir o jejum no dia a dia, porque justamente essa é uma prática que é acessível a todos e é uma maneira da gente conseguir tirar um pouco esse monte de ultraprocessado que entrou na nossa vida e que a gente considera que é obrigatório, que, nossa, se eu não comer de 3 em 3 horas, eu vou morrer. Eu sou menos forte do que a bateria do meu celular, que dura um dia inteiro, né? Coisas que a gente repete há anos sem parar para pensar, porque se a gente voltar bem antes do que esses últimos anos aí que a gente aprendeu que precisa comer o tempo inteiro, como é que os nossos bisavós viviam? Eles tomavam café cedinho, a hora que acordavam, voltavam para o almoço e jantavam cedo.
depois de jantar cedo, eles não ficavam vendo Netflix. Tinha dormia lamparina. cedo Logo também, eles né? dormiam e ficavam, em média, a gente tem estudos também sobre isso, em média, 14 horas de jejum noturno. O que essa realidade mudou completamente, né? Tem um estudo recente que, inclusive, tentou colocar em números. O que acontece é que, em média, a gente passa de 15 a 16 horas por dia comendo. A gente está com um jejum de 8 horas. Então, não temos tempo suficiente para deixar o nosso próprio corpo usar o que a gente consumiu ao longo do dia. E aí, pensa que combinação tóxica que a gente está falando aqui. A gente dorme menos, come o tempo todo que está acordado. Come e o que porcaria. come é porcaria, cheia de caloria, com poucos nutrientes e com o efeito de estimular o nosso cérebro a querer o tempo todo, porque elas têm um grande potencial de dependência. Então, é um coquetel molotov da saúde e o resultado está aí. Mais da metade da população brasileira está acima do peso. Então, um dos jeitos da gente pular fora desse ciclo vicioso é justamente colocar o jejum na rotina. Isso é acessível para todos. Todo mundo consegue parar de comer depois do jantar e só comer no dia seguinte, depois que tiver dado 12 horas de jejum. Pelo menos, né? A gente tem vários estudos mostrando que o jejum é uma estratégia simples, acessível a todos, segura, os efeitos colaterais são baixíssimos, dor de cabeça que a gente resolve com água com sal, né? Quanto custa isso em tempos que a picanha ficou inacessível, né? Com certeza, né? É uma estratégia muito, muito honesta, muito justa da gente recuperar os nossos hábitos ancestrais para ganhar saúde. E lembrando que o jejum ele não é uma moda, não é algo que acabou de surgir, ele está nas principais religiões do mundo todo, milenarmente repetido como uma prática de saúde, de clareza mental, de melhor concentração, conexão. Então, é uma questão cultural mesmo que a gente aprendeu que tem que comer o tempo todo, que é perigoso ficar sem comer. A gente tem estudos mostrando que jejum de 4 dias o metabolismo aumenta. Então, como é que ficar sem o lanchinho da tarde vai baixar o seu metabolismo, né? E esse tipo de mito que gira em torno do jejum, ele atrapalha bastante essa estratégia que é uma das maneiras de consertar um metabolismo quebrado. E falando de diabetes tipo 2, ele funciona, gordura no fígado, enfim, tem várias estratégias para a gente pular fora. O jejum é uma delas. Que a síndrome metabólica é a que é a mais comum, né? Que é o que todo mundo tem, né? Essa junção, né? Quem não está diabético, está pré-diabético, está todo mundo aí tomando, né? Glifage, Verdade, estatina. Estatina. Isso mesmo. É um coquetel, parece que até o tratamento é modinha, né? Porque, Sim. se for ver, também todo mundo trata igual. Isso. Até entendo, né? Porque nem todos têm condições de comprar. O Ozempic, esses mais... O Wegovy, né? E aquele... Agora o Mounjaro. Mounjaro, Isso. que saiu. Que diz que é caríssimo, né? Sim. E a gente fica com o olhinho brilhando. É né? a tirzepatida. Ela ainda não está disponível, a caneta original Mounjaro, mas o genérico, que é a tirzepatida, está. No Brasil? Sim. Olha... Bastante, é bem mais caro que o Ozempic e é mais potente, inclusive. Mas um efeito mais... Sim, e aonde que essas medicações agem, né? Elas são canetas que mimetizam o efeito dos hormônios que a gente já libera no intestino, que são as incretinas intestinais. Então, a semaglutida, que é o Ozempic, o Wegovy, eles têm uma ação de análogo do GLP-1, que é um dos hormônios. O que esse hormônio faz? Ele lentifica o trânsito, a duração daquele alimento lá, ele melhora a sensibilidade à insulina e também age no apetite para a pessoa ter menos vontade de comer. Então, com esse déficit calórico que é criado e a melhora do metabolismo, o emagrecimento acontece. Qual que é o problema dessas canetas? O Mounjaro é mais potente porque ele associa 2 incretinas intestinais na mesma aplicação. E qual que é o benefício dessas canetas, primeiro? Elas melhoram o metabolismo e melhoram o apetite, tanto que tem até uma reportagem nova mostrando que o tipo de apetite por produtos ultraprocessados está diminuindo conforme as pessoas estão usando mais lá nos Estados Unidos, que é
Não é à toa que é maior do que o PIB da Dinamarca, o lucro da caneta, né? Então, assim, é um problema mundial, é uma epidemia e é por isso que está todo mundo usando, porque está todo mundo com o mesmo problema. Só que essas canetas não resolvem tudo, porque quando você resolve finalizar o uso, tem muitos pacientes que querem largar por conta do custo mesmo, né? Porque é um custo elevado. Pelo menos R$ 1.200 aí com a semaglutida e chega até R$ 6.000 por mês com o Mounjaro. Então, chega uma hora que financeiramente pode ficar difícil ou os efeitos colaterais começam a ser não tolerados. E aí, quando o paciente para de usar, o que ele faz? Volta O a ter efeito fome. daquele apetite foi embora. E aí ele volta para os hábitos anteriores, que eram o quê? Comer de 3 em 3 horas, esse tipo de alimento que é ultraprocessado, ficar pouco tempo de jejum. E aí, o reganho do peso é esperado para a maioria dos pacientes depois de 1 ano de uso. Então, é muito importante entender que essas canetas são, sim, uma ferramenta interessante que pode ser muito bem indicada para casos de obesidade, principalmente associados ao diabetes tipo 2, que foi o motivo pelo qual as canetas foram criadas, e elas são muito eficientes para isso. Só que precisa ter um acompanhamento médico, porque elas trazem efeitos colaterais importantes. Lembra que a gente falou aqui no começo sobre massa magra? Qual que é o problema dessas canetas? Elas inibem tanto o apetite para algumas pessoas que a ingestão de proteína fica tão baixa ao longo do dia e a queda de energia é tão importante que a pessoa para de treinar e come pouca proteína a ponto de perder muita massa magra. E qual que é o problema? As pessoas continuam achando que o IMC é a verdade absoluta. Se a gente fica só pesando na balança, esse tipo de medicação é só benefício, porque a balança vai baixando. Só que se a gente colocar uma lupa e procurar, peraí, o que desse emagrecimento é gordura, o que desse emagrecimento é músculo, a gente fica bem chateado com o resultado quando ele não é feito com supervisão médica. E aqui no Brasil, dá para comprar na farmácia. Então, tem muita gente fazendo um péssimo uso dessas medicações e, sim, elas são ótimas. Só que, como qualquer medicamento, ele é bom quando ele é bem indicado e ele não é livre de efeitos colaterais. Então, é muito importante ter um uso racional dessas canetas para que elas sejam uma ferramenta muito legal no tratamento e não usadas como se fosse uma dietinha da moda, né? Até para animar, né? Quem está muito acima do peso, de repente, lógico, eu acho que tem outros fatores também envolvidos, a pessoa acaba ficando com ansiedade depressiva, a autoestima vai lá para baixo. Sim. E quando você usa junto, óbvio, né, com acompanhamento, e você perde peso, fica mais fácil, né, voltar para a academia e fazer um treino, enfim, se movimentar, né? Sim, uma imagem muito boa do que você falou agora é imaginar que a obesidade e as doenças metabólicas associadas, elas são um ciclo vicioso. Então, para a gente pular fora desse ciclo vicioso, tem várias saídas. Uma das saídas é, sim, usar esse tipo de caneta para modular apetite. Mas esse é o que sempre me preocupa, eu como médica, assim, isso falando dos meus objetivos pessoais de vida. Eu sempre trabalhei no SUS como anestesista, né? Então, eu sempre penso o que a pessoa que não tem condições vai fazer numa situação dessa. Será que o mundo inteiro precisa da caneta? Será que o mundo inteiro precisa da bariátrica, que também é uma ferramenta médica testada, que é eficaz, porém também não livre de efeitos colaterais e pouco reversíveis. Tão radical, né? Super radical. Então, assim, a gente precisa pensar em alternativas mais acessíveis. E aí tem um dado muito interessante, quando a gente estava falando da qualidade do alimento, a gente sempre fica pensando só na caloria, mas só de trocar. Imagina que eu te deixo 1 semana comendo a mesma quantidade de caloria que você come normalmente, botando aí comida processada, transforma só em comida natural. Aquele descasque mais, desembale menos. Só de trocar alimentos ultraprocessados para alimentos naturais, num estudo, tá? Você já come naturalmente 500 calorias a menos por dia. Nossa, sem contar. Por quê? Porque é aquele efeito que eu falei do apetite estar bagunçado. Então, como isso é difícil, sair desse ciclo vicioso, saber desse tipo de informação é importante para a gente saber que, assim, tem jeito. Tem como a gente... O primeiro passo, assim, que eu daria
para qualquer pessoa que estiver nos escutando, bebidas com açúcar. Quando a gente começa tirando as bebidas com açúcar, a gente já começa a melhorar muito da nossa regulação de dependência de açúcar. Entendi. E essas bebidas com açúcar, tem uma que ninguém põe na conta, que é o cafezinho. Por mais que o cafezinho com açúcar pareça inofensivo, café é uma bebida que só agora começou a ficar cara também, né? Antes não era. Mas é uma bebida que costuma se beber várias vezes ao longo do dia, como um intervalinho. Ninguém põe na conta, né? Que eu tomo café com açúcar. Beber açúcar é pior do que comer. Então, para quem quer sair desse ciclo vicioso, às vezes só de cortar refrigerante, o café com açúcar, todo e qualquer tipo de suco, Ai, que todos tristeza. os tipos, tirou tudo isso, às vezes o impacto é começar a perder 3, 4 quilos em um mês, Nossa, sem nenhum remédio. mas coitada da pessoa, só toma água. Sim, Ai, quando a gente, gente está com que sede, triste. a gente toma água. Quando a É. gente está com vontade de uma fruta, a gente mastiga essa fruta. Então, vamos falar da fruta. Vamos falar da fruta? Vamos falar das frutas. Porque, assim, eu como muita fruta. E, assim, eu pego um cacho de uva, vou para a sala ver TV como se fosse um saco de pipoca. É a bala da natureza, a uva. Então, aí já ficam me dando bronca, né? Você come demais. E eu como mesmo, eu tenho, como é que fala? Tenho não é ansiedade. Um desespero por o fruta. desespero para comer e como eu tenho que comer tudo aquilo que eu estou enxergando, entendeu? Não posso comer um pouquinho. Mas a minha cabeça pensa, é fruta, é saudável. Mais um dos nossos E não argumentos. né? Não, é assim, fruta é a sobremesa que Deus trouxe para a gente, que a natureza trouxe para a gente. Só que, assim, o primeiro ponto a ser levado em consideração, as frutas como a gente tem hoje em dia, elas não são nem um pouco parecidas com o que elas eram originalmente. É bastante chocante ver a foto de uma banana, como ela era uma banana selvagem. Ela era basicamente... É chocante, assim. Eu queria ter a foto aqui para mostrar. Aí você olha como era até a cenoura, que não é fruta, mas só de ver a diferença dos alimentos, eles foram sendo mudados ao longo do tempo para ficarem mais carnudos, mais envolventes. Você olha uma melancia do jeito que ela era, uma melancia, é chocante. Um morango. Já inventaram até melancia sem semente, Exato. né? Então, assim, o que é importante ter em mente? Fruta é saudável? Sim, é óbvio que é muito melhor você comer uma fruta do que um pote de sorvete. Não tem discussão. Agora, fruta é à vontade? A gente confunde muito porque é saudável é à vontade. Não é à vontade, não é saudável. E para manter a saúde, faz sentido comer 6 vezes por dia sobremesa? Não faz. Então, a gente precisa entender e olhar a fruta como ela é. A fruta é uma sobremesa que a gente vai comer depois de ter comido uma refeição saudável e natural. Então, o primeiro ponto da fruta, ela não é igual ela era no passado. Segundo ponto, ela é cheia de frutose, que é o açúcar que vai lá no nosso fígado, ele precisa ser metabolizado no nosso fígado e ele aumenta o acúmulo de gordura se a gente comer em quantidade muito grande. Então, a frutose é um tipo, metade do que a gente come de açúcar é frutose, a outra metade é sacarose. Então, a gente precisa entender que a frutose ela manda um sinal para o nosso fígado de acumular gordura. É como se fosse uma pane energética. Então, ela fala assim, tem muita frutose aqui, se acomodem aí, porque vai vir falta de alimento. Então, começa a guardar gordura. Se a gente comer muita frutose ao longo do dia, a gente está mandando uma mensagem de alerta para o nosso fígado o dia inteiro. Então, a gente precisa fazer o uso racional das frutas também. É para ter medo de fruta? Não. É para nunca mais comer fruta? Não. Mas a gente precisa racionalmente colocar a fruta no lugar dela, que ela é uma sobremesa. A quantidade também importa. Frutas são saudáveis porque são naturais? Sim, só que elas não são à vontade. Nada na vida é à vontade, nem água. Se a gente beber água demais, faz hiponatremia dilucional e entra em delírio. Então, a gente precisa ter essa informação de que a quantidade importa, mesmo sendo natural. E quando a gente consome sucos, esse é outro problema que, assim, acaba a amizade nas rodinhas das mães. Porque suco é outra coisa que entrou como fundamental.
A Sociedade Americana de Pediatria já proíbe o consumo de suco para crianças pequenas e limita a quantidade para crianças um pouco maiores. Por quê? Porque o suco, não importa se ele é orgânico, extraído da laranja, do campo, não importa de onde veio, o suco é o quê? Ele é todas as fibras da fruta trituradas, e isso faz com que ele seja concentrado, muito açúcar de uma vez só. Então, imagina comigo, você comeria um cacho de bananas em 15 minutos? Acho que não. E uma caixinha daquelas frutas, banana desidratada. Sim. Essa a gente come, né? Que é uma delícia. Então, tudo é uma questão de concentração. Não dá para ser romântico com fruta. Fruta é açúcar. Se a gente tirar a água dela, fica fácil de abusar de quantidade. Então, são as frutas secas. Se a gente bater e triturar, a gente transforma. Você comeria 5 laranjas em 5 minutos? É muito rápido, mas eu comeria 5 laranjas. Comeria 5 laranjas em 5 minutos? Não, é muito rápido, 5 minutos, mas eu comeria 5. Então, agora, o suco de laranja dá para beber em 1 minuto. 5 laranjas inteiras. Entendi. Então, a dose faz a diferença. E até, eu vou ser chata porque eu estudo muito, então dá para ser chata com tudo. Fruta, tem diferença comer a fruta de estômago vazio no meio da tarde e ela de sobremesa depois de ter comido uma refeição saudável. Salada, bife, tarará. Explica aí pra gente, porque isso é muito importante. Tem a ver com o índice glicêmico, né? Aquela tudo coisa. A ver. Explica pra gente. Então, vamos lá. A fibra da fruta, se a gente mastiga a fruta, ela não está com aquela fibra triturada do suco, não. É uma boa estratégia. Quando a gente mastiga a fruta inteira, aquela combinação de fruta solúvel com insolúvel forma um bolo alimentar e isso vai caminhando devagar pelo trato digestivo. Lembra que uma das funções da caneta qual é? Lentificar a digestão para dar mais saciedade. Então, é diferente mastigar uma fruta de beber. E esse princípio, ele também se associa a pensar numa refeição. Então, se eu estou de estômago vazio, cai a fruta direto no meu estômago, ela vai ser lá rapidamente digerida, eu vou fazer um pico de glicose maior. O que o pico de glicose maior faz? Um pico de insulina e, às vezes, cai muito rápido depois. Essa é a hora que dá vontade de comer, sabe, aquelas situações engraçadas, tipo, preciso comer, senão eu vou arrancar a cabeça do outro. Vou destruir essa sala. Sabe, assim, aquele exagero. Aquela urgência para comer, ela está muito relacionada a esse pico de glicose com o pico de insulina e a queda rebote. A hora que cai rápido o açúcar no sangue, isso aqueles estudos que olham na cabeça das pessoas o que está acontecendo, eles identificam que essa queda de açúcar rápido dá urgência para comer. Então, um jeito de atenuar esse pico, colocando a fruta na hora certa, é começar por fibra, por uma saladinha, vai para a proteína com os legumes e deixa a fruta por último, de sobremesa, logo após. Então, não é essa de, eu almocei, daqui 2 horinhas vou comer minha frutinha de estômago vazio. É uma pior estratégia. Por quê? A hora que mistura a fibra com a proteína, a gente junta essas fibras da salada com a proteína bem triturada. Isso dá trabalho para a digestão. A gente começa a ativar uma série de hormônios que são liberados no estômago, no intestino, colecistoquinina, ela viaja na corrente sanguínea, ela sinaliza o nosso cérebro e fala assim, olha, a Lília começou a comer e ela está bem saciada. Olha que beleza. Já dá para parar de comer. E aí a gente vai recuperando os sinais de fome e saciedade. Entendi. Então, esses conceitos mudam bastante a regulação do apetite. Aplicar essas estratégias, a gente começa a perceber, nossa, de repente, no meio da tarde, eu não fiquei com fome hoje. Por que eu não estou com a fome louca das 5 horas hoje? Nossa, essa fome famosa que eu tenho. Famosíssima. Muito. Então, tem tudo a ver com o que você escolheu, a ordem e a quantidade de pico de glicose que você fez. Então, você quer dizer, se eu comer uma fruta no meio da tarde, tipo 2h30, 3 horas, às 5 horas eu vou ter mais fome. Geralmente, sim. Você está estimulando seu apetite. Então, eu já reparei, por exemplo, se eu acordo e não tomo café da manhã, eu não vou ter fome. Assim, passo aquela ansiedade para comer, mas Sim. né? Mas se eu, por alguma razão, passar batido, passa a fome. A fome passa, não é uma coisa que fica ali, né, roncando. Com o almoço, a mesma coisa. Se demorar muito para almoçar, Passa dá fome. para ir direto até a janta, até a hora do jantar, porque
também passa fome, né? Essa sua percepção é muito importante para quem quer começar o jejum intermitente, por exemplo. Por quê? Esse é um medo muito comum. Se eu ficar sem comer, a fome vai crescer até o infinito e vai ser insuportável. Não, a fome, estudado. A gente pega o sangue dos pacientes e olha lá a grelina, o que acontece com ela. A fome, ela vem em ondas. E, de fato, o que você falou, se a gente deixa estrategicamente, alguma dessas ondas virem, e fala assim, tudo bem, daqui a pouco eu sei que vai passar, vou tomar uma aguinha, me distrair, responder um e-mail, a fome passa. Então, quando a gente entende esse sistema da fome, como ela funciona, sem muito medo dela, eu brinco que a gente migra da fome em caps lock para a fome em letra minúscula. E aí, sabendo surfar essas ondas de fome, estrategicamente, dá para a gente pular algumas refeições, e isso ajuda a gente a comer menos calorias todos os dias, sem precisar de remédio para emagrecer. Né? Não estou dizendo que não uso, sou médica, prescrevo de acordo com a necessidade, mas tem muita gente perdida que não está fazendo o básico. E dá para fazer um básico bem feito e já controlar. Pensa em tudo que a gente já discutiu hoje. Já falei que se trocar a qualidade da comida, a gente já come 500 calorias a menos por dia, porque está regulando a fome. Se a gente tirar as bebidas com açúcar, a gente está cortando muita caloria e está melhorando os nossos hormônios para não acumular gordura. O cafezinho. O pãozinho, né? Pãozinho também faz uma falta. Sim, mas são estratégias, né? O que a gente precisa entender é aquela pirâmide alimentar com muito carboidrato na base, pão, macarrão, aveia, milhares de frutas, suco. É um absurdo a quantidade de carboidrato que a gente come. O nosso corpo não consegue armazenar tudo isso de carboidrato. Quando a gente passa do limite que o nosso fígado consegue, pensa que o fígado é um estoque. Lotou o estoque, ele fala assim, amigão, a partir de agora, não tem mais como guardar carboidrato aqui. Transforma em triglicérides e guarda. Guarda onde? Por isso que tem muita gente com triglicérides no sangue aumentado. Aí toma remédio para baixar o triglicérides. Entendi. Uma estratégia mais barata é parar de comer um monte de carboidrato, porque aí o fígado vai começar a usar. Ele vai falar, sobrou espaço no estoque, não precisa mais. Tira daqui, né? Então, triglicérides no sangue. Outro jeito que o triglicérides se acumula, no fígado. Gordura no fígado é uma epidemia silenciosa, porque não tem sintoma até você perder o seu fígado. Então, demora milhares, eu estou sendo muito exagerada. Dias. Demora muitas décadas até para essa doença se manifestar num ponto tão grave que a pessoa está entrando em cirrose. Mas consumo excessivo de carboidrato, pacientes que não bebem têm gordura no fígado e essa está virando a principal causa de transplante, indicação de transplante de fígado. Nossa. Em pacientes que nunca beberam na vida, de tanto que a gente está consumindo uma quantidade excessiva, maluca, de carboidratos. Então, tem que entender que é uma questão de estoque. A gente não consegue passar o dia inteiro comendo de 3 em 3 horas, pãozinho, macarrãozinho, bolinho, bolão. Não dá. Tem uma hora que o seu corpo não aguenta e ele começa a acumular. E aí, o outro lugar que é natural de armazenamento é no tecido adiposo. Então, você começa a armazenar na gordura no subcutâneo. Só que a gente tem uma teoria que é muito legal de falar, que imagina que todo mundo tem um limite que tolera de acumular gordura. Tem, por exemplo, os japoneses. Eles têm uma capacidade baixa de guardar gordura. Então, eles têm, por exemplo, um ofurô de tolerância. Aí você compara com os norte-americanos. Eles têm uma genética que comporta muita gordura antes de ficarem doentes. Então, quando a gente ultrapassa o que tolera de guardar de gordura, a gente começa a acumular gordura em lugares perigosos. Fígado, pâncreas. Por isso que gordura no fígado e gordura no pâncreas relacionada a diabetes tipo 2 estão muito ligados à genética. Os orientais têm um diabetes tipo 2 difícil de tratar. Por quê? Eles não ficam obesos e depois diabéticos. Eles têm uma baixa tolerância de gordura. O ofurozinho deles, depois que guardou um monte de gordura lá, começa a transbordar para lugar onde não devia. Tem muitos obesos que são metabolicamente saudáveis. Não gosto muito desse termo, mas falando disso Por quê? Porque eles têm uma capacidade genética de acumular muita gordura antes de começar a vazar para os lugares perigosos. Entendi. Sangue, fígado, pâncreas, coração e rim, que são a gordura visceral, que se envolve em volta dos órgãos, né? Então, assim, essa capacidade de gordura, quando a gente ultrapassa ela, começa a ganhar peso. Por isso que é muito comum, não percebi que eu fui ganhando peso, mas quando eu olho 10 anos atrás, eu ganhei 10 quilos.
vai de pouquinho. Por quê? Você não vai percebendo quando vê, né? É progressivo, é devagar, come de 3 em 3 horas todo dia, cada dia fica menos tempo em jejum noturno e cada dia come mais besteirinha e menos comida de verdade. Então, esse é um padrão moderno super comum e a gente tem como melhorar isso, entendendo esses conceitos confortáveis, que a gente vai ter que buscar algum desconforto para melhorar. Eu queria voltar à questão das frutinhas. Assim, tem muito mais perguntas para fazer, muito mais coisas para serem faladas, mas não vai dar tempo. Então, eu queria combinar com você a sua volta, mas deixar. de verdade, para a gente fazer a parte 2. E aí, na parte 2, a gente entra nessas outras questões, né? Falando também dos remédios, né? As contraindicações e tudo mais. Mas, assim... Você falou que aconselhou a gente a consumir a fruta como sobremesa. Então, está valendo 2 por dia, isso, almoço e jantar. É o ideal. É o ideal. In Sim. natura sempre. E aí, uma só. Uma porção. Uma porção, uma espécie. Isso. A salada de fruta, nem pensar. Então, salada de fruta não é nem pensar. É assim. a porção. Tem que pensar nisso. Por quê? Porque a salada de fruta são várias frutas bem doces com o suco de laranja lá no meio. Então, assim, é bastante açúcar. A porção tem que ser menor. E o que eu costumo ver faz uma saladona de fruta num bowl gigante, come 3 vezes. Então, assim, depende muito da pessoa, porque tem pessoas que ficam super tranquilas com uma porçãozinha pequena de salada de fruta. É a opção dela. Agora, é bem personalizado, né? Mesmo. Porque meu marido, assim, ele come pouquinho, dá vontade de bater. Mas eu não ponho suco de laranja na salada de fruta, eu ponho creme de leite. Nossa Senhora, aí juntou então, gordura com bomba. açúcar. É uma bomba, Sabe assim, que calórica. Essa bomba é legal falar dela? Na natureza, não existe nada que seja muito alto em gordura, com muito alto em açúcar. Nada. Ou a coisa tem muito... Ou o alimento tem muita gordura, ou o alimento tem muito açúcar. Então, exemplo, banana, uva, elas são muito doces. Tem gordura lá? Nada. Agora, pensa no abacate. Pois é. É muita gordura, quase nada de açúcar. Agora é época de abacate. Delícia. Dá para comer à vontade? Vai comer o abacate. Nada é à vontade, nessa vida. Lembra que nem a água é. Certo. É tudo uma questão de estratégia. Agora, para o nosso cérebro, tem estudos tentando entender assim, meu Deus, o que faz a gente não resistir aos alimentos? E aí, eles estudam a quantidade e a combinação das coisas. É muito interessante estudar essa parte dos alimentos. E aí, a pior combinação para o nosso apetite é gordura doce. Nossa. Então, misturar gordura com açúcar faz com que o nosso cérebro tenha muita dificuldade em parar. Então, por exemplo, mesmo a pizza, que não parece ser uma gordura doce, a farinha, ela é muito carboidrato, né? Qualquer amido a gente já começa a digerir aqui na boca com a amilase e aí já logo cai na corrente sanguínea como açúcar. Então, a combinação de muito carboidrato com muita gordura fica irresistível. Então, pensa, você abusaria de um copo de azeite? Exatamente. E se eu pegar um copo de água e colocar a quantidade de açúcar que tem na Coca-Cola, no refrigerante, se eu te entregar esse copo de água... Você também não consegue beber, também não né? consegue, porque não é o açúcar, não é a gordura o problema para a obesidade. É a combinação. É a combinação que deixa irresistível. Eu não vou nem falar como é que eu como e bebo... E o que eu como e bebo. Mas sabe que esses conceitos, eles são interessantes porque qualquer pessoa pode entender esses conceitos e começar a melhorar a própria saúde. É lógico que tem questões... Devagarinho, né? Vai trocando devagarinho também, né? Não pode... Acho que nada consegue ser drástico, porque... Sim, porque são hábitos de décadas, né? A gente aprendeu a demonstrar amor com comida. A gente aprendeu que todas as situações sociais precisam ter comida, senão é chato, precisa servir, precisa comer. Precisa comer quando está feliz, quando está triste, para comemorar. Fica chato recusar... E come porque está cansado e come para se distrair. Então, a gente come o dia inteiro. Então, essa cultura alimentar é muito difícil de mudar se a gente não tiver consciência que precisa ser mudada. Então, essa parte de comunidade, de entender como que, em grande escala, a gente pode começar a mudar isso, é muito mais fazer com que a gente raciocine um pouco de como era no passado. Porque do jeito que está, não está dando certo. E tem viu que não deu certo, tem que fazer alguma coisa. A gente tem que mudar. Não adianta ficar repetindo a mesma estratégia, achando que vai ter um resultado diferente. E os números estão aí. E eu imagino que até assim, por ser uma doença crônica, é um problema de saúde pública até, né, a obesidade,
e muitas pessoas não terem acesso aos medicamentos, né, como o Ozempic, o Mounjaro, etc., mudar os hábitos alimentares é que vai fazer a diferença, né? Também a gente entende que é muito difícil, às vezes, né, você fazer... Puxa vida, porque você vai, por exemplo, vai fazer uma dietinha bacana, toda montada ali com comida natural, comida orgânica, nada de processado, mas você vai no supermercado fazer essa comprinha... Vai com fome. Então, é difícil mesmo, assim, o apelo dos ultraprocessados. No meu livro, tem um capítulo só sobre alimentação. E eu falo muito dessa parte do desafio, porque quando a gente entende as armas que estão usando contra a gente, fica um pouco mais fácil se proteger. Então, depois que eu comecei a estudar isso, não é que eu estou imune, eu também... Sei lá, tô em jejum, entro no elevador, o cara tá com a pizza lá, meu Deus do céu, eu continuo ficando com fome. Mas o que a gente vai fazendo são escolhas melhores. Então, assim, ir no supermercado com fome é péssimo. Ir no shopping com fome é péssimo. Tem até aquele marketing sensorial que fica jogando aroma das coisas. Então, assim, são armas muito baixas que usam hoje em dia contra a gente. E a gente costuma, de novo, voltando ao conceito de achar que é falha pessoal, a gente costuma se culpar por coisas que são naturais da gente sentir fome, da gente gostar de açúcar. E que o mercado está abusando, né? E a gente nem se dá conta, né? Doutora, nossa, agradeço. Nosso tempo acabou mesmo. O Eduardo está ali fazendo sinal. Eu gostaria mesmo que você voltasse. A doutora trouxe o livro dela para dar para mim. Exato, e eu vou ler com o maior carinho. Tá aqui, quando a gente se encontrar, dá Eduardo consegue? Aqui, isso, a gente faz uma foto lá. A Ciência do Desconforto. Espero que você goste. Nossa, muito obrigada. Eu vou ler com o maior carinho e necessidade mesmo, viu? Porque eu sou uma dessas, né? Eu estou com o pé ali, com tudo isso, tenho até medo de fazer exame de sangue. E estou muito viciada em suco de laranja, em Coca-Cola zero, salada de fruta. Falar baixinho para ver se ela não escuta, né? E não adianta. Mas eu prometo que eu vou repensar a minha dieta, apesar das pessoas, do meu marido, minha filha, todo mundo ficar em cima de mim, mas eu vou repensar e tomar Eu tinha ainda dificuldade em relação à fruta. Eu tenho muito. Eu não consigo viver sem fruta. Não precisa viver sem ela. Né? Não precisa viver, né? Mas eu posso comer a bananinha de manhã, no café da manhã, com aveia. Tem várias estratégias. Né? Tem, né? Tem. E depois como sobremesa. E aí, a última pergunta só minha. Qual a fruta que você indica que é a melhor dentro desse panorama, que vai ajudar mais como sobremesa? Qual é a melhor? São as ácidas, as docinhas, as vermelhas, amarelas? Existe alguma? Não existe um superalimento para a gente buscar. Porque a resposta individual é muito, muito particular. Então, vamos supor que eu te fale, a melhor é o maracujá. Mas eu não gosto de maracujá. Paciência. Aí você vai... Dura uma semana esse conselho, aí joga o maracujá para o alto e volta a comer 3 cachos de uva. Entende? Então, não existe um superalimento, existe regular o apetite para conseguir melhorar esse ambiente. Então, assim, diminuir a porção da fruta, deixar ela de sobremesa, parar de tomar suco e aumentar a quantidade de proteína da dieta, já vai melhorar muito a sua regulação de apetite. E isso todo mundo pode fazer. E tentar estender um pouquinho mais o jejum, né? Exatamente. Fazer um pouquinho mais o jejum. Surfa essa onda do café da manhã. Porque não acorda com fome, tem um estudo muito legal mostrando que para a pessoa que não sente fome, obrigar ela a tomar café da manhã para emagrecer é um péssimo conselho de saúde e pode engordar. Inclusive aquele conselho, não sai de casa em jejum, né? Sim. Toda mãe, mãe que deixa um filho ir para a escola sem comer, gente, né? Todo homem da caverna saiu para caçar sem a barrinha de cereal. Então porque é importante lembrar. Saiu com a barriga vazia e foi lá, né, pegar a proteína, né? Doutora, agradeço demais a sua presença, o que você explicou para a gente. O pessoal de casa também, se quiser mandar alguma pergunta, alguma sugestão, alguma dúvida, os contatos da doutora Maíra estarão passando aqui no rodapé da sua tela.
E você acha que ficou alguma coisa sem falar? Eu sei que ficou um monte, Não, mas eu acho que a gente cima... varreu bem com profundidade os assuntos que a gente tocou. Tá, e assim, eu vários... gostaria mesmo de retomar essa conversa com você. E aí, inclusive, porque daí na próxima conversa eu já vou ter lido o livro e vou ter tomado vergonha na cara. Sucesso. Embora os gordinhos, eles não é que eles não têm vergonha na cara. Às vezes é um problema mesmo. É um problema de saúde. De saúde que tem que ser tratado. E ficar falando na orelha do gordinho também dá mais ansiedade e a gente come mais. Sim, é um metabolismo quebrado, precisa ser tratado. Então, a gente sabendo que isso é uma doença e olhar para ele como doença e tentar tratar, né? É o mínimo que a gente pode fazer. Então, agradeço imensamente a sua presença e a gente se vê no próximo Giramundo com outros profissionais, com outras perguntas. Não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar com seus amigos, porque isso nos dá mais autoridade e a gente acaba sendo distribuído para mais pessoas dentro das redes sociais. Combinado? Até o próximo Giramundo.